Pessoal, tudo bem? Hoje nós voltamos aí a trabalhar com os espaços agrários por o último conjunto de países que são chamados países periféricos. Então eu peço que vocês abram lá a apostila, né, na página 35, né, capítulo 17, lá da apostila de vocês, volume 6, né? Bem, gente, países periféricos. Países periféricos são aqueles países que nós comumente chamamos de o quê? De subdesenvolvidos, tá? Eles vão ter uma agricultura bastante voltada e dependente, né, da exportação de bens agrícolas tropicais. Geralmente cacau, banana, café, chá, látex, né, que é a borracha natural, para os mercados de países emergentes e para países centrais, certo? Nesses países, gente, nós também temos uma agricultura, convivendo com duas realidades. Uma agricultura comercial, com sistema de plantation, e uma agricultura familiar de subsistência, tá? São países, gente, em que nós vamos ter aí uma forte, né, dependência desses países em relação às cotações internacionais dos seus produtos. Então, os produtos agrícolas desses países não seguem uma precificação da sua lógica local, mas da lógica internacional, que beneficia países centrais e emergentes. Então, são países que podem, em 2 anos, ganhar muito com a exportação, por exemplo, de café, mas se eu tenho uma super safra ou se eu tenho uma queda do valor dessa commodity no setor internacional, esses países entram em crise, né? Então, eles estão muito expostos justamente à produção e à demanda. Se produz demais e a demanda cai, é crise, tá? Então, esses países precisam conviver com essa realidade, né? Outra coisa, as melhores terras vão ser ocupadas para essa agricultura comercial voltada à exportação. E as terras menos férteis, as piores terras, estão relacionadas justamente com a agricultura familiar, onde, claro, por ser terras piores, vou ter uma baixa produtividade. Então, essa população que faz agricultura familiar, ela é obrigada a avançar sobre a floresta ou então sobre áreas de borda de deserto, de áreas semiáridas. Então, elas estão ali expostas também a situações, às vezes, de catástrofe, seja uma inundação, seja seca, o que faz com que aumente os riscos relacionados com a fome, tá bom? Esse é outro aspecto importante, né? Apesar de serem exportadores e produtores agrícolas, eles não produzem internamente o suficiente para as necessidades do país. Então, eles vendem café, eles vendem cacau para importar dos países centrais e periféricos os alimentos que eles precisam. Então, olha a contradição que nós temos aí nesses países. São países que não têm, gente, segurança alimentar, muito menos soberania alimentar. Então, aqui eu posso ter ciclos de fome, de desabastecimento mesmo, porque não teve dinheiro para manter os estoques de alimentos, tá? Vamos dar uma olhada aqui em algumas imagens nesse sentido, tá, gente? Sobre esses países. Então, nós temos aqui, ó, tá? Um índice triste, que é o índice de fome, tá? Aqui eu tenho embaixo, gente, um link para vocês depois pegar, que eu geralmente tenho deixado na plataforma lá, em PDF, essas aulas, onde vocês podem aprofundar um pouco aí o conhecimento de vocês e a questão da agricultura nesses países periféricos e a questão da fome, tá? O que é fome, né? E o que é segurança alimentar, soberania alimentar, e esse texto fala especificamente aquela questão sobre que a fome ela não é um problema hoje de abastecimento, mas principalmente uma questão financeira, tá? Então você vai ver aqui, ó, a África, todos esses países aqui são exportadores de alimentos, mas você vê com sérios problemas de fome, né? Então, um problema muito preocupante. Angola, Congo, certo? Você tem aqui República Centro-Africana, Etiópia, né? Então, países que são exportadores de produtos agrícolas, mas com problema de fome. E situação, como colocado aqui, muito preocupante, tá bom? Bem, outra questão ali, ó, outras imagens, é
o convívio dos dois tipos de sistemas. Então, no primeiro caso aqui, gente, deixa eu até voltar para vocês verem melhor a imagem, né? Opa, não, estou subindo, vamos voltar. Isto. Então, primeira imagem aqui, gente, é uma plantação de cacau, certo? Onde você tem os trabalhadores rurais aí retirando a semente do cacau, né? Então, eles descascam, ficam só com a semente, essa semente é seca e enviada, então, para a Europa, para os países também emergentes, para a produção de chocolate. Então, uma das características também ali nesses países periféricos, veja a quantidade de mão de obra ali envolvido. Então, o sistema de plantation, ele é feito, lembra lá, em grandes latifúndios com emprego de muita mão de obra, certo? Mão de obra aqui que é inclusive excedente, porque não tem trabalho para todo mundo nesses países. Então, é uma mão de obra barata e que leva, inclusive, os próprios grandes latifundiários a não investir muito em tecnologia, porque eles têm à disposição aí uma população rural ávida por ganhar um salário, por trabalhar por qualquer dinheiro, se a gente pode dizer assim, né, para sustentar a sua família. Então, aqui, plantio de cacau. Depois nós temos aqui, ó, plantio de banana, tá? Isso aqui é no Equador, certo? Então você também tem gente fazendo esse processo de colheita, de carregar a banana, de cuidar dos bananais, com uso também intenso de mão de obra. O Equador também é um país aí que depende muito dessas exportações de produtos agrícolas, no caso a banana, eles são os maiores exportadores de banana. E qual o setor que dá emprego lá? Justamente esse setor da plantation, da agricultura comercial de exportação, né? Aqui, um outro exemplo, esse aqui já é na Malásia, né? Então, país aí emergente, mas que tem também características periféricas, produção do látex da borracha, gente. Então, a gente acha que a borracha só vem da Amazônia, não. Os grandes produtores de borracha natural estão lá no Sudeste Asiático. Então, aqui você tem processo de colheita do látex, certo? Retirado lá das árvores, também com aplicação de muita mão de obra, tá? Em contraste, gente, nós temos aqui, ó, as formas de produção agrícola lá. Então, se eu tenho uma de produção agrícola, né, vamos corrigir aqui, familiar. Então, se eu estou numa área florestada, como a do Congo, por exemplo, é comum se formar uma clareira, então derruba-se a vegetação, elimina-se a floresta úmida, tropical, e isso vai afetar depois na questão climática, na circulação das massas de ar, certo? Na sequência, realiza-se a queimada, então a destruição, né, a eliminação dos galhos das árvores menores através da queimada, que é uma forma também de fertilização, as cinzas servem como fertilizante, tá bom? E aí o meu plantio, né, das roças. Então aqui eu peguei a América Latina, né, você tem uma roça de mandioca aqui, certo? Então você tem essa agricultura familiar de produção interna, mas que é extremamente primitiva. Então, é derrubada de mata, queima, e aí eu planto 4, 5 anos, abandono essa área e vou para uma nova área. Tá? Geralmente são agricultores muito pobres, ou seja, eles não têm posse da terra. Posteriormente, proprietários ou grandes proprietários podem vir ali e retirar essas terras, tá? Dessa população. Aqui uma realidade africana, né? Então, na área de savana, você olha aqui, agricultura familiar, extremamente primitiva, então utilizando ainda, né, tração animal, o uso de mão de obra familiar, isso aqui é uma família, tá? Preparando a terra para o plantio em uma região aqui quase que semiárida, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, borda de deserto. É arriscado fazer nessas áreas plantio, porque eu posso ter o avanço desse deserto, eu ajudo, colaboro para o processo de desertificação, e a produção muitas vezes é baixa, não é o suficiente para sustentar essas famílias. Por último, coloquei aqui a Índia, né? Apesar de ser um país emergente, mas representando o subcontinente indiano,
né, onde eu tenho Nepal, Ceilão, uma agricultura de jardinagem, uma agricultura sofisticada, certo? Também com a aplicação de muita mão de obra, aqui plantio do arroz, que não dá o suficiente para a população lá da Índia, mesmo isso aqui sendo sistema intensivista, né? Então uma exceção na Índia, agricultura familiar lá é intensivista, mas não produz o suficiente para uma população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então mesmo sendo intensivista, não é o suficiente para nutrir o conjunto da população, tá? Bem, quando nós falamos aí de países periféricos, certo? Para fechar essa parte, inclusive, das características dos países centrais, emergentes e periféricos, a gente precisa comentar sobre o comércio de alimentos, tá bom? Então você tem aqui um gráfico bem interessante que mostra, tá? A questão, né, do comércio internacional. Então, a demanda e a exportação que nós temos aqui, ó, nós temos a legendinha ali do lado, tá? E aí os fluxos, que é o que nos interessa, né, gente? Então você vê aqui, ó, que é um fluxo forte de países emergentes, certo? Para a Europa e Estados Unidos, e uma troca entre Estados Unidos e Europa dos produtos agrícolas, certo? Esses produtos hoje, gente, eles são aí intermediados, o preço deles, pelo antigo GATT, certo? Que tentou organizar o comércio internacional, inclusive de alimentos, isso em 47, e que posteriormente se transformou, tá, no que nós chamamos hoje de OMC, Organização Mundial do Comércio, certo? A Organização Mundial do Comércio tentou ali, no início dos anos 2000, regulamentar, tentar organizar o comércio de alimentos que tem vários interesses. Então tem os interesses dos países desenvolvidos, com a questão da soberania e segurança alimentar, que eles não abrem mão. Tem a questão dos interesses das transnacionais do setor agrícola, certo? E, claro, os interesses de países emergentes e periféricos que têm na exportação de commodities o seu carro-chefe, muitas vezes, de conseguir divisas externas. Então, ali em 2001, se iniciou uma negociação na cidade de Doha, no Catar, que era a de equilibrar a questão protecionista por parte dos países centrais e o comércio de alimentos. Então a ideia era, nós abrimos mais para que os países desenvolvidos enviem manufaturas para nós, mas em contrapartida nós queremos um comércio de alimentos mais justo, que compreenda, né, que entenda aí as peculiaridades desses países produtores de alimentos e, em alguns casos, grandes produtores como o Brasil, certo? E desde 2001 você tem essa rodada aí travada, porque os países desenvolvidos, os países centrais, não abrem mão da sua política protecionista, né? De não permitir a entrada de produtos mais baratos e, às vezes, de melhor qualidade de países emergentes, como o Brasil, a Argentina, o Chile, a própria Índia, certo? Bem, pessoal, com isso nós fechamos aí, repetindo, né, esse conjunto de análise dos espaços agrícolas. Na próxima aula nós avançamos aí um pouquinho também nessa questão de comércio, mas também na questão relacionada com os problemas da agricultura, os problemas ambientais, tá bom? Bom estudo para vocês e até a próxima aula.